Muito obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que nós cantamos aqui, do teu sacrifício na cruz do Calvário, da transformação que nós sofremos pelo teu sacrifício, na transformação que nós sofremos pela tua ressurreição, na transformação que nós sofremos pela visita do teu Espírito Santo em nosso ser, pela transformação que nós sofremos porque a tua palavra é viva e eficaz, Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui. Fala conosco, usa a minha vida agora, Deus, para que eu possa trazer, Senhor, a tua palavra e que ela possa ser ouvida, Senhor, e ouvida, Senhor, dentro do nosso ser, não só pelos nossos ouvidos, mas também pelo nosso coração. Espírito Santo, fala a nós, Deus. Fala conosco. Nos ajuda na nossa caminhada diária. Nos ajuda na nossa caminhada como filhos teus. No nome de Jesus. Amém. Convido você então a abrir a tua Bíblia em Salmo 23. Hoje nós vamos ler novamente o Salmo todo. Salmo de número 23, é um salmo que nós temos trabalhado já há mais de um mês, ou quase 2 meses, e nós temos andado bem devagar e bem tranquilo nesse salmo, tentando extrair todas as riquezas que estão por detrás de cada linha, de cada palavra, de cada intenção do salmista para nós. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Esse salmo, para aqueles que já estão acompanhando com a gente já desde o início, ele por várias vezes sofre algumas transformações de cenário e de situação. Se você reparar, nós terminamos semana passada de falar sobre o versículo 4, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Falamos do quê? Da vara e do seu cajado me consolam. E eu trouxe alguns utensílios, que é a vara, eu trouxe o cajado, para exemplificar. E à medida com que a gente caminha aprendendo do Salmo, a gente também não só vai tomando consciência do significado espiritual, mas também do significado funcional para a vida de um pastor daquela época e ainda hoje para a época de alguns pastores que utilizam ainda dos mesmos utensílios. Apesar de vivermos em outras épocas, as coisas já serem um pouco mais avançadas em outros quesitos e eles acabam tendo outros apetrechos. Mas para a época, estes eram os instrumentos que Davi ele tinha e os outros pastores também tinham para sua função pastoral. E hoje nós vamos trabalhar com um versículo que eu acredito que é um versículo mal entendido muitas vezes, que é: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, assim como este salmo, se você perceber, no versículo 2, que é: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, e o refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A gente está falando de um cenário. Nossa cabeça já logo vê pastos verdejantes, a gente logo tem um cenário na mente. Mas quando a gente entra, por exemplo, para o versículo 4, o cenário muda. É sombra, é vale de sombra da morte. São os vales que nós falamos entre montanhas. Não dá para a gente ficar só em topo de montanha. De um topo de montanha, lembra que falei isso semana passada? De um topo de uma montanha para o topo de outra montanha, nós precisamos passar pelos vales da vida. Então o pastor ele quer levar para as outras montanhas, mas é necessário os vales. Mas se você prestar atenção, e eu acredito que é por isso que esse salmo ele é tão rico, e muitos homens de Deus usaram muito tempo de suas vidas preparando mensagem sobre este salmo. Porque assim
como nós lemos aqui, o Salmo ele transforma toda hora. E agora, mais uma vez, se você reparar, o Salmo muda parece de ambiente. O Salmo agora parece que nem está falando mais de pastor e nem está falando mais de ovelha. E é isso que eu quero falar hoje. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Apenas esta parte. Primeiro, então, preparas uma mesa. Então, para título de informação, existem duas interpretações muito fortes sobre o preparas uma mesa. Então, a primeira interpretação, e alguns estudiosos da Bíblia, é interessante, porque quando você começa a ler, eles vão falar o seguinte, que o leitor ou estudante da palavra de Deus, ele tem de fazer algumas considerações quando ele lê esse tema. Será que o salmista continua falando ainda sobre o pastor e o seu rebanho? Ou será que o salmista ele muda mesmo de cena e agora o salmista fala de um anfitrião, de uma mesa e de um convidado? O cenário é uma casa. Já não mais o pasto, não mais as ovelhas, não mais o pastor cuidando das ovelhas, mas sim uma casa da época. E é interessante que, então, se você olhar, é muito comum a gente ver, e não dá para se dividir muito por número, o que é que considera mais, considera menos, mas por opinião e consenso, eles acreditam que é a segunda opção, que seria o anfitrião. O Davi ele muda de cenário, e seria um anfitrião recebendo em sua casa, o que é muito comum daquela época também, as cenas. E independente para mim, enquanto eu estudava, isso é que é interessante, que seja uma ou seja outra opinião, ou seja uma ou outra consideração que Davi está fazendo, a verdade da mensagem, o que a mensagem está ensinando é a mesma coisa. O que nós extraímos da mensagem, ou tanto um ou quanto o outro, nós extraímos uma só verdade dessa mensagem, sendo o anfitrião, ou sendo o pasto, sendo o pastorado. E é interessante a gente fazer essas comparações. Então vamos para a primeira interpretação, e qual que é a lição que a gente pode tirar dessa primeira interpretação, que também é considerada por muitos estudiosos da Bíblia e por muitos pastores. Nós estamos lendo, e eu estou lendo, ou na verdade estou fazendo a palavra sobre alguns livros interessantes, que são muito estudados até em universidade. Um desses livros é o de Philip Keller, A Shepherd Looks at Psalm 23. Ou seja, um pastor de verdade olha para esse salmo. E Philip Keller ele tem umas considerações interessantes quando ele olha para esse salmo. Ele diz o seguinte, para ele, continua sendo tratado a questão do pastor no campo, cuidando das suas ovelhas, quando Davi cita essa questão do pastor. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Philip Keller ele diz o seguinte, com a experiência que ele tem de pastor, era muito comum que o pastor, no período em que estava acontecendo o degelo, e mesmo nessas regiões áridas, na época do frio é frio e chega a nevar, nas montanhas acontece o degelo. E antes que a primavera chegue, o pastor, ele tem o hábito de fazer o seguinte, ele sai na sua caminhada, ele vai adiante das suas ovelhas, à região que ele tem que andar. Então ele sabe que todos os anos ele vai passar por meses de calor. E pelos meses de calor que ele tem que passar, ele tem que cuidar para levar talvez até um tal lugar, porque não foi tanto calor assim e deu para ele sustentar as ovelhas até metade do caminho, ou ele traça para ir até mais longe. Então o que ele faz? Ele antecipadamente, ele sai e vai pelo caminho, checando o caminho, levando em consideração o caminho que ele vai trafegar com as suas ovelhas quando entrar a primavera. E neste caminho, com ele, o que ele carrega? Como Philip Keller diz, até por experiência dele, ele carrega alguns nutrientes para com ele, e ele vai então, quando ele chega nessas montanhas, ou nos lugares que está no degelo, ou que está acabando, ele joga nutrientes na terra, ou ele prepara esse terreno, porque daqui a um pouco tempo, as suas ovelhas vão estar pastando neste lugar. Então presta atenção da ideia de um dos autores, é bem interessante.
E aí o que acontece? Ele não faz só isso, ele sai pelo caminho e ele vai recuperando também os poços que muitas vezes durante o inverno não foi tão usado e ficaram entupidos, ou estão sujos, ou está cheio de mato. Precisa ser limpado para que as ovelhas possam chegar até lá. E ele também prepara pequenas barragens. Lembra quando eu falei de águas tranquilas? Ele vai até o rio e conserta as barragens que normalmente são os mesmos lugares que eles passavam. E as ovelhas, elas não bebem água em riachos que são... por isso que fala águas tranquilas. Ela não bebe água em lugares que a água é agitada. Ela precisa de sossego. Então ele vai lá, cavoca, desvia. Com os meses de inverno, isso acaba se deteriorando. E ele precisa, então, ter atenção a isso, cuidar deste terreno, para que as ovelhas possam pastar. Então, com tranquilidade. Não é? Junto aos rios. Agora, não só isso, ele também arruma os pequenos currais. Nós vamos estar mais para frente falando disso. E eu acredito que vai abrir bem a mente da gente quando a gente olhar para esse salmo novamente. Já está, né? Quando a gente olha para esse salmo, já conseguimos já perceber muitas coisas interessantes, da qual a gente não fazia ideia, a gente tinha uma outra imagem. Então ele vai preparando esses currais, são currais de pedras, ou currais de madeira que ele faz, ou currais nas cavernas, e ele fecha ali para proteger as ovelhas no caminho que ele vai fazendo, porque quando ele vai, são dias de viagem, são quilômetros de viagem, ele não volta. Ele tem que ficar lá, ele não vai e volta à noite para a terra dele, ele vai às vezes em momento de aridez, de estiagem, ele tem que ficar longe. Então ele vai consertando também, não é, para proteger o que? As ovelhas dos predadores. Então o cenário começa a ficar interessante quando Philip Keller ele começa a falar essas coisas. Então outra coisa que ele faz, ele vai pelo terreno que ele sabe que as ovelhas vão passar, ele vai checando se tem problema, se tem abismos, se ali é seguro, se está bom para ir, se a água, por exemplo, não causou erosão. Ele também checa se tem plantas venenosas durante o caminho, porque se as ovelhas forem comerem essas plantas venenosas, ele vai acabar perdendo ovelhas do rebanho dele. Ele também vira as pedras, ele começa a ver os buracos para checar se não tem serpentes, se não tem animais venenosos, répteis que podem afetar a vida da ovelha. Então o que ele faz? Qual é a palavra que a gente está falando? O versículo, ele prepara. Está ou não está preparando? O pastor vai à frente, vai cuidando das ovelhas. Irmãos, para pensar um pouco. Deus não faz exatamente assim conosco. Deus faz isso com a gente. Deus não prepara para a gente quando Ele sabe que às vezes a gente vai ter que passar por um terreno difícil. Deus, Ele não cuida de nós sabendo que Ele não só anda em vales de sombra da morte, que era necessário para passar de uma montanha para outra, e hoje é muito comum, como eu disse, cristãos ou até ideias dentro do cristianismo de que a gente só está em topo de montanha. Essa não é uma realidade para a vida de Davi, basta ler a história de Davi. Mas Deus estava à frente de Davi, estava cuidando de Davi em todo o tempo. Deus estava à frente do povo de Israel, estava cuidando do povo de Israel em todo o tempo. Deus estava à frente da vida de muitos homens de Deus. Vai lá, o próprio Edu falou hoje, no livro de Hebreus, na carta de Hebreus, que você vai ver lá muitos nomes, e esses nomes todos, Deus cuidou destes homens, porque eles tiveram fé em Deus. Eles colocaram o seu coração em Deus. Eles sabiam que Deus estava independente do momento, indo à frente para preparar o quê? O caminho. Só que muitos estudiosos, por isso que eu falei, lembra que as ideias às vezes eles não pensam, não é isso, não pode ser isso. Muitos estudiosos não acreditam que quando esse versículo está falando de preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ele está falando realmente de ovelha e está falando de pastor. Eles acreditam que Davi muda totalmente o cenário, porque é muito difícil naqueles lugares haver estas mesas. Que mesas são essas? São as mesas que alguns pastores chamam esses campos verdejantes. Então, alguns estudiosos falam, não tem como ser isso, porque é difícil ter. Não é impossível, mas é difícil ter.
Warren Wiersbe, que é um outro grande escritor da palavra de Deus, ele tem vários trabalhos da Bíblia verso a verso, e eu gosto muito desses tipos de trabalho, porque eles abrem um leque muito legal para a gente ter muitas coisas para estudar e nos infiltrarmos na palavra de Deus para ver essas verdades para a nossa vida. E o Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, ele concorda que ainda continua sendo pastor. Ele é da mesma visão de Philip Keller. E ele diz assim, depois de um dia cansativo, o pastor, que havia dado de tudo, ele havia ido para um lugar, colocado as suas ovelhas ali para pastar, chega no final, ele tem que levar as ovelhas para um curral. Boa posição. Ele tem que levar as ovelhas para um lugar onde ele ficasse tranquilo, e ele pudesse ter certeza que as ovelhas estariam a salvo. Então Deus, ele continua preparando. Davi continua falando desse cuidado de Deus na vida dele como ovelha. E Warren Wiersbe, ele tem um ponto interessante que é uma grande verdade. O sentido de mesa, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente, quando a gente lê mesa, ela não está tratando de uma peça de mobília, né? Ou uma peça, um móvel da casa, no sentido do que nós conhecemos por mesa hoje. Esta é a palavra que nos vem à mente e que nos tem como ideia. Bem, deu para entender a primeira parte? A primeira interpretação? Mas dá para tirar a lição? Dá para tirar uma lição importante disso? Agora vamos para a segunda interpretação. A segunda interpretação é que muda completamente o cenário. Então, a partir de agora, Davi fala então de um anfitrião da sua casa, da mesa em sua casa e da onde ele põe ali a comida para receber as pessoas. Presta atenção que também é uma mensagem muito linda. Para mim, eu não perco nenhuma das duas. Para mim, qualquer lado que você atirar, você vai ver o resultado. Que resultado maravilhoso e lindo. Bem, acredita-se então, alguns estudiosos, que Davi faz essa mudança de ideia e de cenário, pois nos primeiros versículos, o salmista Davi, ele faz versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, Davi faz referência à comida, à água e faz referência à proteção. Para quem? Para quem que Davi está se referindo? Comida, água para as ovelhas. Agora, no verso 5, Davi fala sobre comida, água e proteção para pessoas. Interessante o ponto de vista. E se você parar para prestar atenção, também é um ponto de vista que Jesus usava muito, verdade ou não? Jesus compara viúva, Jesus compara moeda, Jesus compara rebanho, Jesus compara pastor, Jesus compara homem rico, moeda de pequeno valor, de grande valor, tesouro, noivo, noiva, filho pródigo, poço, boi, jumento, água. E Jesus também compara o ser humano quando ele olha ou a situação, ou em suas parábolas, por exemplo, árvore boa e árvore o quê? Ruim, má. A quem ele se refere? A seres humanos. E especificamente, ele está falando do povo de Israel, ele está falando ali, se você for ver, e quando ele fala com os fariseus, com os líderes da época também, e deixa uma mensagem para nós, e o que nós estamos sendo, boa árvore ou uma árvore ruim. Então você vê que é muito comum nós pegarmos estas metáforas ou pegarmos esses paralelos na Bíblia para nós entendermos e vermos uma grande mensagem que também é uma grande possibilidade aqui. Agora, voltando então para o Salmo 23, eu falei de um dos livros, agora eu vou falar do outro que eu acho bem interessante também, que é esse livro aqui, que é de Kenneth Bailey. E Kenneth Bailey, ele trata de o bom pastor, The Good Shepherd. E é interessante que ele faz algumas observações. E não só ele, outros autores também fazem observações. Veja, por exemplo, o que ele fala, porque ele já acredita, ele já não é como Philip Keller. Ele acredita que está falando da segunda opção, que é sobre a segunda interpretação. Até aqui está todo mundo captando, entendendo? Está dando para perceber bem. A hospitalidade, palavra de Kenneth Bailey, e extraído de muitos autores também que são residentes na época e que são residentes, do local. Ele diz o seguinte: a hospitalidade no Oriente era algo muito comum, uma prática cultural.
como o próprio Lamsa, que é do outro livro, que um vai puxando o outro. Aqui é bem interessante que você vai lendo um livro, aí você vai querendo comprar o outro, né? Porque um vai puxando o outro. Lamsa, que é um doutor e que morou ali pelo lado ali do Oriente Médio, entre o rio Eufrates, ele faz uma colocação bem interessante, e o próprio Kenneth Bailey cita ele. Ele diz o seguinte: no Oriente as famílias eram simples e humildes, e viviam como nômades em terreno aberto, onde as famílias tinham, em muitas vezes, ciúmes umas das outras. Então era muito comum um certo tipo de competição entre as famílias. Durante o entretenimentos, cada família tentava sobressair no quesito de generosidade e hospitalidade. Portanto, naquele contexto, a fama de um homem era conhecida de como a sua mesa era generosa. Ou ao invés de ficar mostrando as suas posses, coisas que vocês vão ver, coisas que a gente hoje tem. É diferente, a forma que eles expressavam o poderio, ou expressavam, vamos dizer, a generosidade, ou a beleza que uma pessoa tinha, o poder que uma pessoa tinha, é diferente o critério deles para a época de hoje. E entre os estrangeiros e vizinhos da região, geralmente comentavam sobre as mesas generosas ou não. E as qual essas pessoas haviam sido convidados. E isso se espalhava não só para a época, mas de geração em geração. Então, resumindo aqui, as pessoas, elas ficavam olhando umas para as outras e elas mediam a generosidade, a riqueza da pessoa, o poder da pessoa, mediante as grandes o quê? Banquetes. E elas mediam também a grandiosidade das pessoas, e aí você faz algumas relações na Bíblia ao número de ovelhas e gado e rebanho que a pessoa tinha. Então ele tinha muitos rebanhos. Então, para que, uma pergunta, uma pessoa tinha muitos rebanhos naquela época? Ou para comercializar, em troca de mantimento, porque dinheiro não era algo tão comum assim. Havia moedas de ouro que eles também comercializavam. Ou se não, o que eles dizem aqui, para a própria subsistência das pessoas naquela época. As famílias eram o quê? Numerosas, as famílias eram grandes. Então, quando uma pessoa tinha bastante gado, uma pessoa tinha bastante rebanho, então era isso que eles determinavam, que a pessoa ela era poderosa. Agora, haviam até fofocas entre as pessoas, como elas haviam sido tratadas e entretidas. E os anfitriões, eles eram louvados ou eles eram criticados por causa dessa generosidade e por causa dessa hospitalidade. Ou seja, a abundância da comida que era feita, essa era a medição que eles faziam, a referência que eles tinham, se as pessoas elas tinham uma boa mesa ou não. E Lamsa, ele faz alguns comentários interessantes. Ele diz assim, que os inimigos e outras tendas, pessoas que tinham certas rivalidades, porque as tendas ficavam de portas abertas, eles faziam, ou seja, a gente fala porta, mas você entende que aquela eles deixavam aberta, a tenda mesmo. E eles deixavam aberto para as pessoas passarem, para verem se tinha um bom banquete. E os vizinhos passavam para ver se o banquete era bom mesmo, e mediante isso, a fama da pessoa corria. A fama da pessoa aumentava. E muitas das vezes as pessoas iam sem avisar. E muitas outras pessoas, por exemplo, como pastores, apareciam do nada. E quem aparecesse tinha que o quê? Sentava na mesa e comia com a família. Mas na nossa cultura do Ocidente é bem diferente, não é? Como é que você mede? Eu estava até comentando isso ontem, que a gente estava tendo um ensaio aqui dos adolescentes para o nosso Natal. Como é que alguém mede o poder de alguém, se a pessoa é rica, se a pessoa tem dinheiro ou não hoje? Carro? Que carro você tem? Se você fala assim, você pode até não ter dinheiro, você fala assim, eu tenho uma Ferrari, uau, para sustentar uma Ferrari. Casa, roubou a casa. Ou casas, ou dinheiro no quê? No banco. Agora, você não acha interessante uma coisa que aqui a gente aprende? Que para eles simbolizava, era ter gado, ter tudo e ter uma mesa o quê? Farta. Olha a diferença que a gente vê. A generosidade do anfitrião
E agora transporta para o Salmo 23, essa mesma ideia. Quem é o anfitrião? Deus, o pastor, o nosso sumo pastor, Jesus. E se olharmos para a questão do anfitrião, que é o que alguns defendem, também é uma ideia maravilhosa. Você começa a olhar para esse contexto, porque os anfitriões que recebiam as pessoas, eram as tendas, segundo a lei, ou segundo o que eles tinham como regra máxima da vida deles, era de quem entrava, e você pode ler que algumas histórias você vai ver isso, quem entrava para ser convidado pela família debaixo daquele teto, ia ser tratado como rei. Quem entrasse debaixo daquele teto, daquele anfitrião, ia ser defendido mais do que a própria família dele, se inimigos tentassem se levantar contra ele. E outra, as pessoas daquela época recebiam até os inimigos, porque eles acreditavam que essa era uma forma deles mostrarem para Deus de que eles eram dignos das bem-aventuranças de Deus, porque eles tratavam bem dos pobres. Quem se assentasse à mesa, as mesas eram fartas e todos eram muito bem recebidos. E é mais ou menos quando você fala a mesa para eles. Então o primeiro que eu falei para você era a mesa do quê? Um campo verde, lembra? O pastor vai preparar. Agora a segunda mesa, a palavra dela no hebraico é como se a pessoa estendesse o tapete. Porque eles não tinham mesa. A palavra é tipo espalhar. Então o que eles faziam? Quando eles recebiam as pessoas, eles faziam o quê? Espalhavam o tapete. Isso é a palavra no original, que a gente lê para nós o quê? Mesa. Mas para eles era esse espalhar de quem? Do anfitrião para o visitante, o convidado. Agora, traz isso para a nossa vida também na segunda mensagem. Não é exatamente isto que Deus faz com a gente? Não é exatamente isso que Deus cuida de nós, estende para nós? O tapete é interessante que eu estava vendo, por exemplo, Salmo 78, no versículo 19, diz: duvidaram de Deus dizendo, quando ele está fazendo referência ao povo de Israel, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Deus não está falando o que vai fazer, entende o termo? O termo é, poderá Deus suprir-nos do quê? Das suas bênçãos e da sua comida, da nossa subsistência, daquilo que nós somos. Deus tem cumprido para nós aquilo que Ele prometeu para nós. Deus tem cuidado de nós para a nossa subsistência. Deus tem trabalhado em nossa vida e cuidado. Agora você imagina para o salmista que está fazendo esse salmo e que escreve, Davi. Os problemas que Davi passou. A história de Davi é uma história lindíssima. Mas ele sofre várias perseguições. Ele se faz de louco muitas vezes. E Davi, ele sofre perseguição do seu próprio sogro, Saul. E ele sofre uma perseguição para tomar o reino, que eu já falei para vocês, de Absalão, seu próprio filho. Agora imagina Davi escrevendo esse salmo, se foi nos momentos que ele para pensar em tudo isso. Ele olha os inimigos dele perseguindo, e ele escreve: Senhor, Tu preparas uma mesa para mim na presença do quê? Dos meus inimigos. Davi sabe que independente da situação, nada vai faltar para ele, porque Deus vai cuidar. Então se a gente olha para a mensagem, lembra que eu falei dos dois temas? A gente vai ver cuidado e preocupação de Deus para que nada falte. A gente vai ver generosidade de Deus para que a gente tenha o melhor, porque Deus é generoso. A gente vai ver a proteção de Deus, a gente vai ver a hospitalidade de Deus, o carinho de Deus nas duas lições. Seja como pastor ou seja como anfitrião. E nós vamos ver a provisão do Senhor na nossa vida, de Deus na nossa vida, seja em qual momento for, em momentos bons ou em momentos de deserto na nossa vida. E a mensagem que nós tiramos, se temos que falar, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, a lição que fica para nós que vivemos e queremos viver desse salmo como Davi, ele está vivendo, é dependência. Nós precisamos ser dependentes, porque Ele é o anfitrião, Ele é quem cuida, Ele quem prepara o pasto, prepara o caminho, prepara para nós podermos seguir a nossa vida. Agora,
Talvez essa é a terceira interpretação que eu quis colocar aqui, não é uma interpretação que é dada por nenhum dos dois, ou nenhum dos homens de Deus que eu conheço. A terceira interpretação, para mim, ela é dada por um prato cheio que a gente hoje tem, infelizmente, no sistema que muitas vezes o cristianismo pega. Para mim, a terceira interpretação é uma mentalidade que infelizmente tem se difundido dentro de muitos lugares e de muitas mentes cristãs. As duas primeiras interpretações, muito boas. Tiramos várias lições. Agora, se muitas outras, eu já vi isso, já presenciei. Se algumas pessoas tivessem a oportunidade de fazer um acrescentar aqui, e elas não acrescentam escrita, mas na mente acrescentam. Eu vou ler para vocês. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E na mentalidade, quando olha para isso, ainda acrescenta. Eles, os meus inimigos, vão comer na minha mão. Verdade ou não? Você nunca ouviu isso? Aí, se ele pudesse, ele acrescenta o seguinte também. Vão comer na minha mão e vão ver o que é bom. Não falam. Ou não escrevem, não lê o versículo assim. Mas na mentalidade vivem isso. Verdade ou não? Ou talvez foi só eu que vi isso. É uma grande realidade, mas não é o que o versículo está dizendo aqui. Preparas uma mesa, a gente entendeu bem as duas boas ideias que são dadas. Agora, na presença de quem? Dos meus inimigos. Tem uma música que ela é muito famosa, não vou falar o título da música, mas quem já ouviu, e perdoa se você gosta, não posso fazer nada. Eu gosto de dar umas analisadas naquilo que eu vejo. E tem uma música que ela é muito famosa no meio cristão. E ela diz o seguinte, a mensagem é o seguinte: você é um escolhido, a tua história não acaba aqui, você pode estar chorando agora, mas amanhã você vai sorrir. Deus vai te levantar do pó, das cinzas, Deus vai cumprir tudo o que tem prometido a você. Ótimo. Tá aí, tá na Bíblia, tem um monte de versículo que corrobora com isso, que a gente pode ver. Aí a música continua. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Eu já começo a ver aqui uma mudança, não... Você pode até falar, mas tem versículo, sim, se você for para Tiago, por exemplo, 4,10, vai dizer assim, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e que no seu tempo ele vos exalte. Agora, se você ler o resto do versículo, você vai entender por que ele exalte. Aí ele diz no restante do versículo, seu tempo ele nos exalte, lançando sobre ele o quê? A nossa ansiedade. Deus fala assim, meu filho, eu estou cuidando de... Aí ele exalta, aí a gente... É outro contexto. Mas aí eu vou continuar a música interessante para você. A música continua assim, quem te vê... há de falar, ele é mesmo escolhido. Uau, lindão, lindona. E aí, vão dizer que você nasceu para vencer. Que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então, você verá cumprir cada palavra que o Senhor te falou. Até aí, não é? Tirando talvez do exaltar. Mas agora para mim a música fica num período complicado. Que ela diz assim, quem te viu passar pela prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão o quê? Se arrepender. Aí eu olho para Jesus e vejo amar quem? Até meus inimigos, até quem se levanta contra mim. Eu tenho que dar meu testemunho continua agindo no momento em que eu estou... bem certo, no momento que eu estou bem certo e os outros me criticam, eu continuo sendo de Deus, seguindo a vontade de Deus. E aí continua, vai estar entre a plateia e você aonde? No palco. Irmãos, eu só subo aqui porque eu tenho que cantar para vocês. E outra, isso aqui não... o palco é alto aqui mais para vocês poderem ver, mas a diferença, qual? Jesus é o primeiro que diz, eu sou o Filho de Deus, vim no mundo para salvar, vou morrer por vocês e sou o quê? Servo. E aí continua, não é? Vai estar na plateia, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Aí eu vou parar por aqui, porque a música complica e dá mais um pouquinho. Aí diz, aí eu coloquei assim aqui, vai ver Jesus brilhando em você.
Entende, irmãos, a mensagem, por quê? Porque desvincula, voltando para o Salmo 23, quem são os meus inimigos? Quem Davi está dizendo que são os inimigos? É o meu vizinho, é a pessoa que me quer mal, é a pessoa que não gosta de mim, é aquele que levantou uma briga comigo, é aquele que tem inveja de mim, é como os inimigos aqui que o próprio Kenneth Bailey diz, que era muito comum lá entre a vizinhança, a disputa de quem era mais rico, quem tinha mais coisa, que é muito comum. Será que esses meus inimigos são realmente nesta profundidade que nós devemos olhar para a pessoa, ou nós devemos olhar com os mesmos olhares que Cristo tem para nós? Qual é o olhar de Deus para nós? De misericórdia. E eu fiz um vídeo essa semana, por isso que eu falo, eu gosto de preparar bem a palavra, toma muito tempo, toma, irmãos, mas graças a Deus meu genro está sendo uma bênção na minha vida, que ele está me ajudando muito em muitas coisas, e nós temos um vídeo que eu queria passar, e esse vídeo que eu fiz, eu narrei o vídeo, tem um trabalho que eu estou desenvolvendo para passar no último dia, então eu narrei esse vídeo, para ficar mais fácil, não ficar colocando subtítulo e você vai entender a mensagem. Esse filme é real, isso é um filme realmente da época da região de Israel, e tem muitas mensagens legais, e eu quero que você perceba, e talvez você vai tirar uma lição de que inimigo. E essa é a minha intenção, de que você possa perceber. Deus prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, não para me determinar que eu sou o cara, eu sou melhor e eu vou ficar zombando dos meus inimigos. Não é essa a questão, porque a questão aqui é uma questão de sobrevivência, não é uma questão porque eu sou melhor. Irmãos, nós estamos numa questão de sobrevivência para o Evangelho, para levar pessoas para Jesus, para resgatar vidas, tirar do inferno. E se for necessário, eu vou amar meu inimigo para levar eles para o lugar que eu vou, que é para onde? Para o lar do meu Cristo Jesus. Agora, quem é o meu inimigo? E eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo, espero que não trave, que rode direitinho. Não vai travar, né, Neto? Espero. As ovelhas são completamente indefesas contra os seus inimigos. E em Israel, o inimigo número 1 das ovelhas sempre foi e continua sendo o lobo. A Bíblia descreve os lobos como selvagens e ferozes. E apesar da Bíblia descrever, por exemplo, uma gazela como rápida e alerta, ela muitas vezes acaba virando presa de lobos. E se por natureza os lobos podem matar facilmente uma gazela, fica claro que uma ovelha não tem chance alguma contra ele. Toda essa realidade levanta uma questão importante. Como é que as ovelhas indefesas são protegidas desses lobos? Um dia em Israel, uma equipe de documentário estava fazendo essa filmagem, quando de repente esse lobo cruza o caminho deles. Você pode perceber aqui que os lobos têm medo das pessoas, e a única coisa que protege as ovelhas das garras desses lobos ferozes é quando as ovelhas têm a presença de um pastor humano. E Davi escreveu isso no Salmo 23, quando ele diz: embora eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E em palavras aqui, podemos dizer, Davi está protegido de seus inimigos, porque ele está na presença do Senhor, o seu pastor. E nessa metáfora do pastor, o lobo representa o nosso inimigo espiritual. Porém, o diabo e seus demônios têm pavor de Jesus, o pastor. E por isso, estar na presença de Jesus é estar na presença do pastor que nos protege do mal. Preparas
uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Salmo 23, versículo 5. Dá para você perceber bem o fundo da mensagem. O fundo da mensagem ali, até quando essa equipe de documentário estava passando, você vê que o lobo ele começa a cheirar o chão. Ele sente o cheiro no meio das ovelhas, o cheiro de humano. Por causa do cheiro do humano, o comentarista ainda ele faz um comentário, ele diz depois que por causa do cheiro do humano ele logo já fala: aqui não é para mim, eu vou para outras bandas, porque ele sabe que tem uma figura ali que já é mais difícil para ele conseguir que essa figura está atenta. Então lá aquele cheiro do humano, para ele já é algo que o manda para outro lugar, já faz ele desviar o caminho e ir para outros lugares. Agora, veja a mensagem. 1 Pedro 5, 7 e 8 diz o seguinte: lancem sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Quem é o inimigo das nossas vidas? O diabo. Quem são as ferramentas que o diabo usa? Situações, pessoas, circunstâncias, momentos, até a nossa própria mente. Até as nossas próprias atitudes, muitas vezes viram ferramentas desse nosso inimigo feroz. Não são só pessoas. Não são só aquele que olha para você e não deu bom dia. Ou olha para mim e não diz oi. Mas é muito mais a fundo do que isso. É um inimigo, ou seja, a palavra inimigo é aquele que se encontra em oposição, é hostil, é contrário, é adversário, que milita no campo contrário contra as nossas vidas. É um antagonista em oposição a você. Você é cristão, filho de Deus. Então você tem um antagonista à salvação da sua vida, um antagonista ao cristianismo que você segue, um antagonista ao Senhor que você serve, que é o diabo. E preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Naquela época, por exemplo, quando eles sentavam para cear, era muito interessante, porque eles usavam o pão, não era colher, garfo, eles sentavam todos no tapete ou ao redor de um pano que eles chamavam de mesa, e ali eles iam numa mesma comida, todos juntos ali, e eles pegavam com um pedaço de pão que correspondia ao bocado que eles iam comer, e eles colocavam na boca, e todos participavam de um mesmo prato. Eles participavam em comunhão por causa dessa verdade da hospitalidade, do carinho de quem recebia. E hoje nós temos a hospitalidade de Deus na nossa vida, porque Ele prepara para nós todas as coisas, mas a maior coisa que Deus preparou para nós é dar o seu próprio Filho. Ele deu para nós o melhor que Ele tinha. Esse anfitrião, ele não poupou nada, ele deu o que ele tinha de melhor para mim e para você, que muitas vezes, o próprio Paulo, éramos inimigos de Deus. E hoje nós temos uma oportunidade de sentarmos a esta mesa e agradecermos a Deus, porque Ele nos prepara uma mesa perante as dificuldades e o nosso inimigo mortal. E a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está em Deus. A nossa confiança, por isso quando nós ceiamos, hoje nós vamos ter a nossa Santa Ceia, quando nós temos este momento em que todos nós ceamos juntos, nós podemos agradecer ao Senhor. Eu espero que você possa ter entendido a mensagem. Talvez eu trago às vezes muita informação, mas eu tento ser bem fácil nas informações, para que a gente saia daqui entendendo que o nosso pastor está preparando para nós, independente das inimizades, dos momentos, das dificuldades que a gente tem, Ele tem cuidado de nós. Feche os teus olhos. Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Primeiro porque a tua verdade ela é linda, ela é maravilhosa e ela nos produz vida.
ela produz vida porque ela nos protege da morte em vários aspectos, Deus. Proteger da morte as nossas vidas, nós como adultos. Protege da morte, Senhor, os filhos que a gente tanto ama e cuida e que a gente sabe que é tão difícil. Filhos que a gente cuida e não quer que pegue, às vezes, um transporte tarde. Filhos que a gente cuida e não quer que tenha más amizades. Filhos que a gente cuida e quer que não vejam coisas que são ruins para crescimento deles. Que façam coisas ruins, mas que andam sempre no bom caminho, Deus. Mas nós sabemos que quando falamos de adversário das nossas vidas, são muitos eles, esses adversários, Deus. São os lobos, são os leões, são os predadores que muitas vezes se levantam, Senhor, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra os nossos filhos, contra as pessoas que a gente ama. Mas nós temos um Deus poderoso que cuida de nós. Nós temos um Deus, assim como Davi, ele diz, que tem consciência do Deus que ele serve. E por isso, Deus, nos traz através dessas mensagens que temos falado aqui, Deus, uma completa visão, Deus, de quem o Senhor é para conosco e de quem nós somos para com o Senhor. Pai, cuida de cada um, cuida do interior do coração, Deus. Pai, faz-nos, Senhor, Pai, nos aprofundarmos nessa sua palavra, Senhor, e no entendimento e no conhecimento desta graça maravilhosa que vem sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.